é bom demais. Você está ouvindo Jornal da Mais, primeira edição. 7h31, você está ouvindo, está acompanhando o Jornal da Mais, primeira edição, começando agora o quadro Mais Personalidades. O nosso convidado de hoje é o queridíssimo Dr. Carlos Roberto Aued, Dr. Aued, médico clínico geral em Paranavaí. Começando agora o quadro Mais Personalidades. A Rádio Mais apresenta Mais Personalidades. Todas as sextas-feiras, personalidades da nossa cidade. História de vida e de sucesso. Conheça as personalidades de Paranavaí e toda a região noroeste do Paraná. Aqui na Rádio Mais. Jornal da Mais, primeira edição. Mais personalidades. Muito bem, mais personalidades. Todas as sextas-feiras, aqui na Rádio Mais. Histórias de vida, histórias de sucesso, histórias de superação. E o nosso convidado muito especial, Dr. Carlos Aued, médico na cidade de Paranavaí, já faz 46 anos, hein? Muito respeitado no meio da saúde e respeitado em toda a cidade de Paranavaí. Antes de saber da história, Dr. Aued, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Mais. Bom dia, doutor Ademir. Bom dia, jornalista Bárbara, Fabiano, apresentador. É um prazer muito grande estar presente aqui. Olha, que legal, viu? Ficamos muito felizes, né, quando o doutor aceitou o convite de estar aqui no Mais Personalidades, e é uma personalidade, né, médico já faz quantos anos, médico do ACP, quantos anos, né, nós acabamos de falar do Vermelhinho, daqui a pouquinho o doutor vai contar essa história, mas vamos começar. Doutor Aued, senhor nascido em Potirendaba, São Paulo, conta pra nós aí. Então, nasci em Potirendaba, no estado de São Paulo. É uma cidade não muito conhecida, mas é a 30 quilômetros de São José do Rio Preto, uma cidade bem maior. Sim. De lá viemos para o Paraná em 61, eu tinha 10 anos de idade. 10 anos. E viemos para São João do Caiuá, com a família. Olha só. O senhor tinha parentes ali em São João? Tinha um parente que tinha terras ali, meu pai tinha açougue. Olha. E foi convidado por esse parente para vir para São João. E foi bom para ele. Ele teve um período muito, muito próspero em São João do Caiuá. Como é que foi a sua infância? Foi ali em São João? O que o doutor Aued fazia naquela época? Então, desde os 10, 12 anos, eu trabalhava com meu pai no açougue. Trabalhava no açougue. Aprendi a trabalhar, era preciso trabalhar, né, com meu pai, apesar da idade, mas não foi exploração. De trabalho infantil. Trabalho infantil. E ajudava, cortava, vendia, atendia os clientes que meu pai tinha ali. Foi essa minha infância, foi trabalhando. Aí em seguida eu fiz na época era científico, eu fiz no estadual daqui de Paranavaí. Aqui já em Paranavaí. Em 68, 69. Aí em 70 eu fui para Curitiba fazer o terceiro e o vestibular. Ao terceirão o senhor foi na capital do estado. Exato. Doutor, e como é que foi o que levou o doutor Aued a fazer a faculdade de medicina? O senhor tem algum médico que já era da família, alguma coisa? Ou o senhor é o primeiro médico em relação aos seus irmãos, pais? Não, desde pequeno, inclusive a minha madrinha de casamento, uma das madrinhas de casamento, contava esse fato, ela faleceu, que quando eu era no grupo, na época chamava grupo em São João, eu pedi para ela fazer, e tinha um guarda-pó, a gente usava um guarda-pó branco na escola, eu pedi para ela, só me faz um guarda-pó igual de médico, isso no grupo. Olha. Que eu quero ser médico, isso ainda no grupo. Então não tinha, inspiração talvez tivesse, não lembro no momento, mas desde pequeno eu pensava, eu queria ser médico. Olha só, para você ver, né, como é que... É questão de descobrir isso quanto antes melhor, né, Fabiano, Bárbara, é questão de vocação, né? Nunca pensou em outra coisa, olha, eu quero ser médico, né, e tal. E como é que foi? O senhor formado aonde? Como é que foi o período de faculdade? Então, aí eu fui para Curitiba em 1970, aquele ano do Tetra, né, eu assisti lá em Curitiba. Não, do Tri, né? Perdão, Tri. 70 foi Tri, exato. Pelé, Nossa Garrincha. Para Pelé eu preciso ficar numa posição melhor aqui para reverenciar, porque não existe mais. Não existe mais, não. Aí eu fiz o vestibular, me inscrevi na Federal de Curitiba e na Federal de Santa Catarina.
eu não queria fazer faculdade particular. Pô, Apesar dos pais quererem me ajudar, quererem me incentivar, eu não queria fazer. Eu achava que era exigir demais deles, sim, né, olha só. numa idade avançada. Aí fui fazer os dois, reprovei em física em Curitiba, não passei, Não é mas fácil. passei em Florianópolis, na Federal. Na Federal de Na Santa Catarina. Federal de Santa Catarina, que na época era a única faculdade de medicina do estado de Santa Catarina. Não tinha nenhuma particular, nenhuma mais, era a única. Imagine a concorrência, né? Era grande, mas uma escola muito boa, uma faculdade muito boa, com professores excelentes, eu tenho recordações muito boas. E fiz a faculdade, os 6 anos em Florianópolis. Graças a Deus nunca reprovei, tive a sorte e a ajuda divina de passar em todos. E daí fui trabalhar. O início da minha profissão foi, vale a pena comentar um pouco. Sim. Você veja bem, eu me formei em julho de 1977 e me casei em fevereiro de 1977. Eu casei antes mesmo ano? Exato. Olha. E veja bem, eu casei, nós não tínhamos carro, tá? Vocês não lembram, para a faculdade, eu ia com, não sei, vocês conhecem galocha? Galocha? Que Não. protegia o sapato, era de borracha para proteger o sapato quando chovia. Olha. E eu ia a pé para a faculdade, não era muito longe. Quando algum amigo, algum colega de escola dava um carona, era gostoso, mas senão eu ia a pé. E eu não podia sujar muito o sapato branco, porque eu só tinha um par de sapato branco. Olha só. Então eu tinha que preservar. Eu usava galocha, eu ia a pé, e chegava lá, eu tirava a galocha, deixava na cantina ali do hospital, e ia para a escola. E quando saía, colocava a galocha outra vez. Então eu casei, eu não tinha carro. Olha só. Eu me formei, eu não tinha carro. Aí eu fui para Santa Cecília do Pavão, cobri um período de um colega médico que tinha lá, que era o único médico da cidade. E um dos padrinhos de casamento que eu tive, que nós tivemos, era de São João do Caiuá. Aqui Ele em era São- gerente do Itaú e a gente cresceu mais ou menos com a mesma idade. E ele chegou um dia para mim, eu estava em Santa Cecília, eu pegava carro emprestado para vir para Londrina. Ele falou assim, ó, eu vou comprar um carro para você. Olha só. Epa, não tem, vamos com calma. Tô Ele era- começando. ele era gerente do Itaú em Londrina. Aí um dia ele me ligou e falou assim, ó, vem buscar o carro que eu comprei. Eu falei, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer agora? Olha só. Já sou meu Aí eu compromisso. cheguei lá, ele comprou um carro para mim, financiado, era um Fusquinha, marrom. Foi o primeiro carro, nunca esqueço. Se eu achar esse carro, eu acho que eu compro. Hoje tem que Eu comprar guardo. ele, tem que restaurar, verdade. E aí eu comecei com esse carro. E aí ele é gozado porque a bobina, não sei quem. Eu sou de uma época que tinha bobina no carro e Esquentava, esquentava né? ainda. Aí eu e minha mulher, a gente quando vinha para Londrina, eu saía com o carro, tinha que levar uma vasilha com água e um pano. Pra dar uma A gente refrescada. parava, ia lá, esfriava um pouquinho a bobina e continuava a viagem. Olha só. Aí quando eu vim para Paranavaí, eu vim com esse carro. Quando eu vim trabalhar para cá. Aí eu troquei esse carro num Fusca, num Volks branco, 0 km. Nossa, para mim foi. Aí Falei, sim. nossa senhora, Agora que tô progredindo. salto, né? É. Aí do Fusca foi para um Passat, e, graças a Deus, aí com muito trabalho, a gente conseguiu alguma coisa. E o senhor, que ano que o senhor chegou na cidade de Paranavaí? Como é que foi a sua trajetória médica aqui em Paranavaí? Eu cheguei em 1978, 78 em Paranavaí. em Paranavaí. Muito bem. Eu fiz o primeiro plantão na Santa Casa dia 22 de fevereiro de 78, um sábado de carnaval. Imagina naquela época. Tinha carnaval de rua, tinha carnaval no Tudo. Harmonia, não sei se- E tinha o tudo. pessoal bebia 4, 5 dias e noites seguidas. Então era facada, tiro, Eita. cara Nossa na Senhora. cabeça. Então, mas foi bom, foi um aprendizado excelente. E ali eu comecei, atendia na Santa Casa, o consultório era lá dentro da Santa Casa na época, então a gente ficava 24 horas lá dentro praticamente. Eu cheguei para casa almoçar correndo, voltava, mas foi muito bom, eu tenho lembranças muito boas. E tinha colegas na época que eram muito, muito dedicados, muito amigos além de colegas. Posso falar aqui, até emocionado um pouco, do Dr. José Vaz de Carvalho. Zé Vaz de Carvalho, Tá. prefeito. Exato, médico. Dr. Ivan Botelho, Sim. Dr. Eloy.
Dr. José Carlos Penteado, que está passando por um momento Difícil, né, de saúde. que Deus o abençoe e recupere. E então isso eu fui atendendo, trabalhava lá, fazia plantão noturno, ficava durante o dia todo, então praticamente morava na Santa Casa, era a segunda casa da gente. E aí depois em 1980 e poucos, eu assumi na época era o Distrito Sanitário, depois virou Regional de Saúde. Olha. Eu fiquei 8 anos como diretor da Regional de Saúde, em 2 governos estaduais, que por sinal foi um período de muita conquista, muita conquista. Aquele prédio da Regional ali em frente à Câmara Municipal, foi, lógico, não fui eu mas foi durante o período que eu estava na Regional, Sim. com pleitos junto, na época, o governador Álvaro Dias, na época o secretário de Estado, o Dr. Delcino Tavares. Então eles nos atendiam assim, muito prontamente, bem, prontamente. Né? O CREA ali, o Centro Regional de Especialidades, ali ao lado da Santa Casa, também foi uma conquista. Sim. O Hemonúcleo, que hoje atende toda a região, também foi uma conquista. O pronto-socorro da Santa Casa de Paranavaí, na época o ministro era o Borges da Silveira, que tinha parente aqui. A gente também, através dele e do secretário de Estado de Curitiba, do Paraná, a gente conseguiu aquele pronto-socorro. E uma historinha rápida, se me permite. Claro. No final do governo Requião, no dia 30 de dezembro, eu estava em Curitiba. Fazendo o quê? Pleiteando o início da construção do hospital regional. Olha só. Puxa. Dia 30 de dezembro, na mesa do secretário, era o Dr. Jackson na época, nós conseguimos R$180 mil porque era final de governo, tinha aquele, eu não entendo direito isso, mas tinha aquele que tinha que gastar o dinheiro. Devolver. Não era nada ilícito, não era nada ilícito, nada irregular. Aí eu consegui junto ao secretário, ele tinha outros pedidos, e eu sentado junto com ele, falei assim, não, esse daqui é para Paranavaí, pelo amor de Deus. Aí ele conseguiu com muito custo, às 2 ou 3 da tarde, do dia 30 de dezembro, ele depositou, ele pediu para depositar, e caiu na conta do consórcio na época para começar o Hospital Regional de Paranavaí, ali na rua Amapá. Foi ali que começou. Ali é o início de tudo, que talvez pouca gente sabe, mas teve esse reconhecimento por algumas pessoas. Olha, muitas não querem reconhecer, mas teve reconhecimento dessas pessoas que o início foi ali. Lógico, depois teve várias pessoas que se envolveram, pleitearam, têm as suas qualidades, a gente reconhece, mas o início de tudo é bom que saiba. O start foi ali. Foi ali. É. Olha, você que ligou o rádio neste momento, estamos no quadro Mais Personalidade, Dr. Carlos Alwed. Que história, hein, Fabiano Bárbara? Dificuldade, superação, muito querido e respeitado no meio médico e participou dessa parte estrutural da saúde em Paranavaí, né? Correu atrás, né? Isso é muito importante, muita gente não sabia. Ó, o pessoal tá te mandando um alô aqui, o Dr. César Rossato mandou um abraço, um beijo pro meu querido médico, Dr. Carlos Alwed. Meu pai também tá te mandando um abraço, tem uma galera ouvindo aí o Dr. Alwed, né? Doutor, e me diz uma coisa, o senhor foi médico do ACP também, né? Fala um pouquinho do ACP, que nós estamos vivendo um bom momento, né? Voltando aí à Série B do futebol paranaense, falamos, a Bárbara falou, esse domingo tem jogo, o primeiro jogo da final, e o doutor viveu esse meio aí. Como é que é? Médico do ACP e voluntário, né? Voluntário, eu fiquei 10 anos ou mais como médico do ACP, comecei lá quando o estádio era lá em Sumaré, e esse ACP tão, sei lá, tão maravilhoso, tão entusiasma tanto, e o único time do Paraná, que eu acho que não mudou o nome, a sigla até hoje, é ACP, a cor vermelhinha. Então a história do ACP é muito bonita, e eu acho que a terceira divisão, com todo o respeito, mas não é lugar para o ACP. O ACP tem que estar na segunda, primeira divisão. O ACP é grande, é grandioso. Grande. Parabéns à equipe que está, aos dirigentes que hoje estão empenhados em trazer o ACP para a primeira divisão e vão conseguir, se Deus quiser. Então, lá tem uma historinha rápida que era no meio de um cafezal, o estádio em Sumaré, todo mundo sabe. E o Atlético de Curitiba veio com aquele timaço dele,
jogar contra nós uma quarta-feira à noite ali. Eles estavam 36 ou 37 jogos invictos. Nossa. E ganhamos de 1-0. O ACP ganhou de 1-0. De 1-0 do Atlético. Aí no outro dia, um dia ou dois depois, lá eu estava vendo uma entrevista, o Washington e o Assis, lembra dessa dupla? Lembro. Ui, o Washington, acho que foi o Washington, o Assis falou na entrevista. Pois é, olha como o futebol é gozado, eles falando. Nós fomos lá para Paranavaí, jogar contra o ACP, o Atlético, 37 jogos invictos, no meio de um cafezal e perdemos de 1-0 lá em Visibilidade. Então era uma época muito boa, muito gostosa. Nós subimos para a primeira divisão e depois, aliás, caímos, depois voltamos e disputamos, fomos vice-campeões em 2003. Eu era médico da CP. Isso mesmo. Nós fomos disputar a final. 2003, o senhor era médico ainda. Nós fomos disputar a final em Curitiba, os dois times invictos. Nós e o Curitiba. Coxa, e o Curitiba. Aqui foi 2-2. O Neizinho fez 2 gols, né, naquele jogo. E fomos para lá invictos. 55 mil pessoas no estádio. Nossa. Tremia aquilo lá. Os dois times muito respeitados. Você lembra até do juiz, né? Quem era, né? Ai. Não tem como não lembrar, né? Infelizmente eu lembro. Nós fomos na quinta-feira, Ademir, Bárbara, Fabiano e ouvintes. Nós fomos na quinta-feira. Eu, presidente, mais algumas pessoas. O Salomão Felipe era o presidente. Sim. Aí fomos na federação, em alguns órgãos de imprensa que queriam entrevistar para saber a história do ACP. E a preocupação do Coritiba era o segundo tempo do jogo. Por quê? A história daquele campeonato, o resumo, no segundo tempo, o Coritiba caía um pouco de produção e nós crescíamos, porque o nosso time era muito bem preparado fisicamente. Então a preocupação deles era terminar 0-0 o primeiro tempo. Olha. Aos 38 do primeiro tempo, o digníssimo Heber Roberto Lopes encontra, sei lá, imagina, saiu não sei de cartola lá, um pênalti contra nós. Me lembro. Aí matou, aí corroborou o que a gente ouviu na quinta e sexta-feira. Que o Curitiba ficava preocupado em terminar 0-0 o primeiro tempo. Você vê como é a história do futebol. Nada acontece por acaso. Na vida, né? Nada acontece por acaso. Então aí o Weber arrumou esse pênalti, 1-0 para o Curitiba. Terminou o primeiro tempo 1-0. Ele estava no meio do campo. A bola foi, o lance foi na linha de fundo. Tava louco para dar um pênalti. Nossa senhora, ele correu com uma... E é gozado, porque... Aí eu fiz amizade com o médico do Curitiba, aí foi 2-0. No segundo tempo eles fizeram mais um gol, normal, tranquilo. Aí eu cheguei pro colega depois e falei assim, pô, não precisava ter feito isso, né? Aí o médico do Curitiba falou assim, Ed, esquece, cara. É camisa contra camisa. Você vê o estádio lotado. Então já estava escrito. Infelizmente. Estava escrito. Aí o Weber, na segunda-feira, como é o dia do atleta, isso em todo lugar, ele é de Londrina. Ele estava num churrasquinho em Londrina na segunda. Ah, o senhor encontrou ele? Não. Tinha uma pessoa daqui, filho de uma pessoa conhecida, acho que do Santos. E estava também nesse churrasquinho, ele morava em Londrina, essa pessoa. Sim. Aí o Weber falou assim, olha, eu preciso ir em Paranavaí, porque eu preciso pedir desculpa para a diretoria da CP, porque eu errei. Ele reconheceu o erro depois. Não errou nada, eu acho que ele não errou, não. Ele acertou. Ele acertou, né? Naquele tempo não tinha o VAR, né? Não tinha o VAR. Se tivesse, nós acho que ele nem ia pro... Fabiano, eu não sei não. Do jeito que ele apitou aquele jogo, não sei se ele ia pro VAR, não. Ele expulsava o VAR também. Fabiano. Já se passou 20 minutos de bate-papo. Como o tempo passa rápido. Doutora Awed, antes da nossa lembrancinha do quadro Mais Personalidade, o senhor não chegou a comentar no seu bate-papo, mas o senhor está com quantos anos hoje? 72 anos. Eu nasci em 1951. 72 anos. 72 anos. Muitos... Casado há 46 e médico há 46 anos. E São Paulino. Netos. São Paulino. E São Paulino, tá? Tenho 2 filhos, casado com a minha mulher Adéia, há 46 anos. 2 filhos, um está aqui com a gente, outro mora com Deus há 11 anos. Nós perdemos um filho com 32 anos, que foi a maior dor da minha vida. Não tem coisa pior. Eu perdi pai, perdi mãe, perdi irmãs, parentes, avós. Todos eu senti dor.
foi ruim perder, mas com filho não Meu não Deus. existe. A dor Carregar o caixão de um filho é a pior dor do mundo. Não tem. E você vê quando quando o filho perde o pai é órfão, quando a esposa perde o marido é viúva, o marido, né, é viúvo. Quando a gente perde um filho não tem denominação. Não tem nomenclatura, não tem né? nomenclatura. É. Não Nada tem. explica. Não. Né? Porque vai contra a sequência, né, da vida. É. Eu acho que, para mim, né, o correto é o filho Enterrar o pai. enterrar o pai, não o pai enterrar o filho, nunca. Nunca, nunca. Não queiram sentir essa dor de jeito nenhum, sei lá. Eu sei, tenho amigos que passaram por isso também, e quando... não... Desculpa um pouco a emoção, mas Terrível. não tem. Não existe coisa pior no mundo. Se existe, eu desconheço, não quero sentir. Muito forte isso, viu, doutor Ademir Jandotti? Muito forte e comovente, tocante também. 72 anos, com todo o gás, trabalhando, quando muitos Um exemplo, né? esperam chegar exemplo aos de vida. 65 anos para se aposentar. Doutor Awed aí com 72 anos, com toda a garra e toda a força, trabalhando, ajudando o próximo. E vai durar muitos e muitos anos esse trabalho maravilhoso, porque faz com amor, não é isso, doutor? Se Deus quiser, eu peço a Deus sempre saúde, porque eu não quero parar de trabalhar, eu me preocupo o dia que eu tiver que parar de trabalhar, que Deus me ajude que não aconteça tão logo, não. Eu quero ir longe ainda. E eu trabalho. Depois que aconteceu isso comigo, com a minha mulher, eu acho que alguns pilares eu peguei no trabalho, religião, Deus, amigos. Então, família, esse quadrilátero aí me sustenta até hoje, sustenta minha mulher com certeza. Então, eu acho que tudo é por Deus, nada a gente pode definir sozinho o destino da gente, não. Já no finalzinho do quadro Mais Personalidades, doutor Awed, a nossa lembrancinha do quadro Mais Personalidades. É só colocar na sua estante e guardar aí por muitos e muitos anos, doutor. É verdade, eu entrego nas mãos do Dr. Awed a caneca mais disputada da cidade de Paranavaí. E aquela pergunta, doutor, tradicional, o que vai aí, um cafezinho ou uma cervejinha? Depende o dia e a hora. Hoje é sexta. Hoje é sexta. Durante o dia café, com certeza. Depois dá uma À lavadinha. noite, quem sabe. Quem sabe? Gente, isso aqui é um prazer, é uma honra muito grande receber. Eu vou guardar com muito carinho, pode ter certeza, não é da boca para fora. Vou guardar e fiquei muito lisonjeado, você sabe disso. Verdade. O doutor Ademir sabe quando ele me convidou. Infelizmente eu tive um acidente, tive que adiar na época. Mas eu estou muito feliz, agradeço. Doutor Ademir, Bárbara, Fabiana, agradeço imensamente o convite, a participação com vocês aqui. E vou guardar com muito carinho como uma das boas conquistas da minha vida. Quem está mandando um abraço pro senhor é o Padre José Carlos. Nossa, está acompanhando e mandando um abraço pro senhor. Que abração, padre, que prazer, que honra. Legal, então conversamos, doutor Ademir Jandotti, já no finalzinho do jornal Em Cima do Laço, mais personalidades de hoje. Conversamos com o doutor Carlos Roberto Awed, médico clínico geral, 72 anos, esbanjando saúde e alegria. Doutor, vamos embora? Vamos embora. Fabiano TS, Bárbara Brandão, mais uma semana no jornalismo da Rádio Mais. Queria agradecer todos os nossos ouvintes também. Dr. Carlos Awed, olha, quem perdeu essa entrevista fantástica, né? Pode acessar aí no YouTube a partir de segunda-feira ou pelo Facebook. Realmente, que lição de vida, Dr. Awed, né? De superação, de tantas dificuldades e realmente venceu. É um grande homem, é realmente muito respeitado. Valeu, doutor. Até segunda-feira, 7 horas em ponto no Jornal da Mais, segunda edição. Bárbara, voltamos ao meio-dia com a apresentação Fabiano TS, Mohamed Sumaili e também a produção da Bárbara. Isso mesmo, agradeço a todos que estiveram com a gente essa semana, participando ou não ao longo do Jornal da Mais. Um ótimo final de semana a todos. Segunda-feira estamos de volta às 7 horas da manhã. Legal. Na sequência tem Carol Chabe diretamente de Curitiba. Um abraço, fique com Deus, até logo mais.